Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje sobre os resultados de nossa vida com Deus. Nós entendemos que a vida com Deus é uma vida de resultados e também de aceitação. Para nós não nos basta apenas obtermos resultados positivos. Mais do que os resultados, nós desejamos ser aceitos por Deus. Para você entender isso, uma vez o povo estava com sede e foi até Moisés falando sobre sua necessidade. Moisés então consultou a Deus e Deus disse: fere esta rocha. E ao ferir a rocha, a dar uma pancada na rocha, a água vai brotar. E Moisés então fez, feriu a rocha e a água saiu e o povo bebeu, e os resultados foram extremamente satisfatórios para o povo. Mas em outra ocasião, o povo tornou a ter sede. E Deus disse a Moisés: vai lá e fala com a rocha. Fale a rocha e diga para a rocha sair água. E Moisés então vai lá e toca na rocha como da primeira vez. Talvez porque da primeira vez o resultado foi positivo, certo? E deu certo tocar na rocha. Ele vai apenas fazer algo que ele já tinha feito, ok? E que problema teria tocar naquela rocha? Nenhum, até porque ele já havia tocado uma vez. Tocar a rocha, para ele, deu a ele, há um tempo atrás, um resultado extremamente expressivo, e foi o próprio Deus que mandou ele tocar, e Deus não diria a Moisés para fazer algo que lhe seria pecado. Só que dessa vez a configuração mudou, e muita gente vai lidar com Deus, e para você lidar com Deus, você precisa entender que não dá para colocar Deus numa caixa. E quando Deus muda a configuração, tem muito crente que se atrapalha. E agora ele fere a rocha, porque o resultado anterior foi positivo. E quando ele fere a rocha, a água começa a brotar. Aliás, se você reparar nos dois textos, da primeira vez saiu água, da segunda vez saiu muita água. Ou seja, o resultado continua sendo bom. O que o povo tem? Sede. E o que o povo tem? Água. O povo está extremamente satisfeito com a liderança de Moisés. Sim ou não? Sim. Então tá bom. Já é a segunda vez que a água sai. Resultado muito bom. Porém, quando o episódio termina, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o que eu falei para você fazer? Ele diz: o Senhor mandou que eu providenciasse a água. Ele diz: pois é, mas eu não mandei você ferir desta vez, eu mandei você falar a rocha. Mas o que o povo estava precisando? Água. E o que veio para o povo? Não interessa se a água veio de ferir ou se veio de falar. Não interessa para o povo, mas interessa para Deus. Nas duas o resultado foi positivo, mas na primeira, além do resultado, Moisés obteve a aceitação. Da segunda vez ele tem o resultado, mas não tem a aceitação. Mais do que obtermos resultados, igreja, nós precisamos entender que precisamos da aceitação. Precisamos ser aceitos por Deus, ok? E por que eu estou falando isso?
eu estava olhando a palavra do bispo, e eu estava pensando, bispo, quantas pessoas podem pensar, certo, que o que o senhor falou não é bíblico, que o que o senhor falou está equivocado. E minha vida mudou, porque eu aprendi o valor da oferta, o valor de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Porque o ano está acabando, e para muita gente foi um ano como qualquer outro. Muitas pessoas obtiveram talvez alguns resultados expressivos sem aceitação, e outras foram aceitas sem resultados, e outras não tiveram resultado nenhum e nem vão ser aceitos. Então eu queria dar uma perspectiva a você, porque todas as vezes que Deus nos chama, o propósito dele não é nos envergonhar, não é nos expor, não é nos humilhar, é simplesmente nos realinhar, nos colocar num ambiente, né, de realinhamento. Foi isso. Quando Davi, equivocadamente, movido por um momento tempestuoso, ele se deita com a mulher de seu oficial. Um tempo depois, Deus manda um profeta ir à sua casa, ao seu palácio, dizer para ele: Davi, eu sei o que você fez, cara. Você se deitou com a mulher de seu oficial, você foi mentor intelectual do assassinato de Urias, você se tornou alguém dissimulado, mentiroso, traidor. E por que Deus disse isso para Davi? Porque queria destruí-lo? Não, porque queria simplesmente realinhá-lo, colocá-lo novamente no caminho. Eu tenho falado isso. Deus, eu acredito que quem inventou o GPS devia estar bem alinhado com Deus, porque o GPS é algo que deseja nos levar ao nosso destino, e todas as vezes que erramos, o que ele faz? E corrige a rota. O propósito de Deus é corrigir a nossa rota, para nos levar para o nosso destino, para nos levar de volta para Ele. Então eu preciso falar isso com a igreja. Por quê? Porque eu tenho visto muita gente. Antes, como itinerante, eu não via, porque eu chegava aqui em Monte Oreb, pregava e ia embora. Quem ouvia os problemas, quem via as coisas, eram os pastores. Mas hoje eu também sou pastor. Então dói muito quando você oferece as ferramentas, você leva a informação e o povo continua numa vida difícil. Então eu aprendi que Deus não tem panelinha. Deus não tem aquele pessoal que ele falou assim: gostei de tu, tu vai ganhar, e tu se lascou. Por quê? Porque eu resolvi que você vai se lascar. Eu quero que você se lasque. Fale assim: eu vim esse mundo para me lascar. Você acredita nisso? Nem eu. Eu acredito que a vida, ela é feita de decisões. Então eu quero te mostrar, né, alguém que vai se reposicionar, vai se realinhar. E esse é o propósito hoje. Eu quero ver a sua vida transformada. Eu posso. Agora, se você acha que isso tem a ver só com Deus, não tem. Tem muito a ver comigo, com as decisões que eu resolvi tomar, com aquilo que eu aprendi a respeito de Deus. Então a decisão é sua. Diga para quem está do seu lado assim: você decide. Isso aí é um reality show onde você decide, certo? É porque você decide quase tudo. Quem decidiu com quem você vai casar? Quem decidiu que ainda não quer casar? Quem decidiu se ia estudar ou não? Isso aí. Tem coisas que você não decide. Se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Tem coisas que você não decide. Mas a maioria das coisas foi você que decide. Quem decidiu que aquela mulher seria sua sogra?
aquela cobra? Foi a senhora. Quem decidiu que você viria nesse culto hoje? Quem decide se você vai ficar prestando atenção no culto ou vai ficar no celular? E cadê o Satanás? Não sei. Ah, pastor, o Satanás está aí. Aí onde? No culto comigo não veio. Se foi tu que trouxe, aí melhora as suas companhias. Não. Porque às vezes, gente, tem gente que o ambiente de culto ficou tão mecânico que ele não raciocina mais. Certo? Então eu quero mostrar a você o que Deus faz para realinhar as pessoas. E como é interessante esse ambiente de realinhamento, de reposicionamento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abra para mim aí, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Amém? Amém? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm perseverança e têm suportado as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Preste atenção em mim aqui agora. Deus está tendo uma conversa, eu vou colocar assim, com um anjo da igreja. Se quer colocar o anjo como um líder humano naquele momento, ou como um ser celestial, fique à vontade. Não é isso que está em questão aqui. Aqui está em questão Deus falando com a sua igreja. E Deus está falando com a sua igreja. Eu sei quem vocês são. Eu conheço vocês. E para mostrar que eu conheço vocês, eu vou falar para vocês de algumas qualidades. E ele faz isso no verso 2. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu esforço, a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar os maus, que têm colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês têm sido perseverantes e têm suportado as provas que têm vindo sobre vocês por causa do meu nome, sem esmorecer. Preste atenção, porque nós estamos diante de um texto que fala das qualidades. Me parece que Deus está chamando a sua igreja, está chamando as pessoas, está dizendo: eu conheço vocês. Eu conheço, e para mostrar que eu conheço, eu vou falar das suas qualidades. E vou dizer muitas qualidades. E depois de dizer à igreja todas as suas qualidades, no verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra você. Eu já disse que tenho a seu favor muitas coisas, mas contra você eu tenho uma: vocês abandonaram o primeiro amor. Olhe bem, Deus, ele fala todas as virtudes e faz questão de colocá-las no varejo. Mas ele diz: apesar de ter muita coisa a favor de vocês, eu tenho uma coisa contra.
Vocês deixaram o primeiro amor. Versículo 4. No 5, ele diz assim: então, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Se não, eu vou vir e vou tirar do meio do teu lugar o teu castiçal. Verso 5. Verso 6, ele diz assim: mas você tem a seu favor o fato que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Preste atenção. Deus chega para uma igreja e diz: eu sei quem vocês são, e vou falar muitas qualidades de vocês, mas eu tenho contra vocês um defeito. Mas você tem a seu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Olha que dinâmica. Eu chego para você, falo de todas as suas virtudes, exponho seu defeito e termino falando de sua virtude. Mas entre uma virtude e outra, Deus coloca uma deficiência, e na deficiência Ele está dizendo: se você faz isso e isso e isso de certo, se você acha que porque faz isso e não faz isso, tudo que você faz é capaz de compensar o que você não faz, você vai enfrentar um problema, porque o relacionamento com Deus não é compensatório. Hoje muitas pessoas dizem: mas eu vou à igreja todo dia, eu sou dizimista, eu participo da escola bíblica, eu faço parte de um departamento, eu lidero um grupo, e isso me dá margem de cometer algum deslize. Não dá não. O ambiente na presença de Deus é um ambiente de restauração, de realinhamento, de reposicionamento. Um ambiente diante de Deus não é compensatório, porque segundo a Bíblia eu não sou acessório, eu sou corpo. Entendeu? Quando você entra num ambiente compensatório, é como esse relógio, é como esse anel, ele não faz parte do meu corpo. Não, se Jesus voltar agora, tudo isso fica e meu corpo vai. Eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus não existe compensação. Muitas pessoas cometem o erro de entrar nessa dinâmica compensatória, como se tudo o que Deus está dizendo para a igreja está aqui, todas as virtudes de vocês, está aqui, mas eu tenho um problema, e esse problema precisa ser corrigido, senão o seu castiçal vai sair. Um ambiente de transformação é que nós estamos precisando. Onde, pastor? Principalmente na área em que estamos enfrentando o problema. O que é? Eu estou com um problema na minha área familiar, é no meu casamento? Sim, então tá bom. Minha área financeira tá jóia, minha intimidade com Deus tá jóia, mas apesar de ter uma intimidade com Deus e ter a certeza de que eu vou estar com Deus em glória, apesar de não estar endividado, de estar vivendo uma vida financeira organizada, mas a minha família está toda bagunçada. Então o que eu vou fazer? Eu vou realinhar minha postura no que diz respeito à minha família. Minha família está certinha, está tudo jóia, mas eu estou com um problema na área das finanças. Então preste atenção, isso é plenitude. Riqueza é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter o bastante de tudo. Você precisa decidir o que você quer na sua vida. Quando nós vemos um ambiente de mudança, descobrimos que ele não é compensatório. É o que Deus está mostrando no Apocalipse. Ok? Vamos lá, vamos começar com virtude. E para motivar você a continuar, eu não vou terminar esse diálogo falando mal de você, eu vou continuar falando bem. Mas o bem que eu falo a seu respeito não subjuga, ou o bem que eu falo de sua virtude não subjuga seu defeito. Sua deficiência precisa ser corrigida. Está assim de gente que vai morar no céu com a vida desgraçada aqui nessa terra. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua postura.
Essa é a grande verdade. Entender com maturidade qual é o desnivelamento, ok? Porque para mim não entende, e é isso que eu quero mostrar. Abra a sua Bíblia para eu ganhar tempo. Abra aí, porque eu preciso te mostrar isso. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Verso 1. Amém? Amém? No ano em que morreu o rei, o ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam: Santo, 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 né? Toda a terra está cheia da sua. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios e me disse: vede isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção em mim aqui agora, que é rapidinho. No ano em que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de. No ano que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de. Enquanto Uzias estava vivo, Isaías não via a glória de Deus. Mas quando Uzias morreu, Isaías via a glória de Deus. Por quê? Porque de alguma forma, enquanto Uzias era vivo, ele era um impedimento para que Isaías visse a glória de. Vamos fazer uma conexãozinha muito simples. Vamos colocar o nome de Uzias em tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. O que nos impede de ver a glória de Deus tem que morrer. Porque quando morrer, nós vamos ver a glória de. Vamos trocar o nome do Uzias? Quem é que te impede você de ver a glória de Deus? WhatsApp. Pode ser o seu Uzias, o seu namorado Roberto. E com estilo de namoro um pouco mais arrojado. Deixa a senhora ver outras coisas, mas não a glória de Deus. Você pode rir à vontade. Provavelmente vai estar rindo de você mesmo. Sim, Uzias. No ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. Tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus, de sentir a presença de Deus, que rouba a sua comunhão com Deus, nessa noite você vai chamar de. E se algo te impede de ver a glória de Deus, o que tem que fazer? Morrer. Talvez o seu dia seja essa preguiça nesse lombo seu, que não deixa você orar, não deixa você jejuar, não deixa você estudar. Você acorda meio-dia cansado, deve ter sonhado que estava trabalhando. Não é verdade? Quem é o seu Uzias? Quem é que te atrapalha ou atrapalha a sua comunhão com Deus? Deus quer te levar para um ambiente de transformação, amém? Isso. E temos que matar Uzias. Eu aprendi uma coisa: Uzias não morre de morte natural. Uzias não morre assassinado. Ele não morre a facada. Uzias morre de inanição. Sabe o que é inanição? A ausência de comida. Para de dar comida para Uzias, que Uzias morre. Porque enquanto você alimentar aquilo que te separa de Deus, cada vez mais isso vai ficar mais forte, e cada vez mais distante de Deus você. Quando você para de dar comida, Uzias vai emagrecendo, vai ficando mais raquítico, vai perdendo as. Pastor, não consigo ser santo. Também com Uzias gordão desse, fortão, tão bem alimentado, tu nunca vai ser santo. Para você ser santo, Uzias tem que ir. E quem é que mata o seu Uzias? Você. Entendeu? Já está localizando ele. Porque tem gente que tem dificuldade de achar.
Aliás, alguns estudiosos dizem que Uzias era meio parente de Uzias. Se Uzias é parente de Isaías, tem um problema sério. Porque quem é Uzias? O rei. E se o rei é seu parente, ter ele no trono te traz alguma vantagem. Tá pegando? Tá ruim de pegar hoje, não tá? Você veio aqui para rir, né? Pois é, Deus te enganou. Entendeu? Tem gente que não quer matar o seu Uzias, por quê? Porque o seu Uzias traz para a vida dele algum prazer, algum benefício. Então deixa o Uzias vivo. Entendeu? Aquele empreguinho que você não quer sair porque te dá margem de ganhar algo escuso. Aquele relacionamento que você não quer sair porque te manda umas imagens legal de ver. Tá pegando? Tá pegando ou estou pregando só para mim? Porque eu sei que você tem Uzias. Não adianta olhar para mim com essa cara aqui, não tem não. Porque todo mundo tem aquilo que quer nos tirar da presença de... Eu lembro uma vez, eu estava no hotel desse de luxo. Perdi o sono, irmão. Lá pela madrugada fui assistir uma televisão. Enquanto trocava o canal, passou por um canal daquele, como é que eu vou falar? Aquele canal educativo. Uma imagem assim, pornográfica. Menino, quando passou, pensa no Uzias conversando comigo. Eu achei que eu estava sozinho. Tava nada. Uzias falou: volta lá, Cláudio. Eu falei: eu não posso voltar não, maluco. Esse negócio de ver pornografia, não posso não. E o Uzias falou: volta, Cláudio. Eu falei: eu não vou voltar. E ele falando comigo: volta para você ver o que eles estão fazendo. Eu falei: não, eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas eu sei. Não vou voltar. E o Uzias falava: volta, Cláudio, volta, volta. E aí eu peguei aquele controle, fui em cima assim num negocinho redondinho e fiz assim, ó. A televisão fez assim, ó. E aí o Uzias começou: olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio, olha, Cláudio. Morreu naquela noite. Mas ele é igual Fênix. Ele ressurge quando você menos espera. Porque todos os dias lidamos com algo que precisa ser morto e tirado, banido da nossa vida, para que Deus possa se manifestar. Amém, igreja? Você quer ir para um ambiente de vitória? Tem que matar o Uzias. Mata ele de fome, esse miserável. Olha para aquele grupo e fala: isso aqui é bom. Pensa num grupo maneiro. O pessoal manda umas piadas legais, umas imagens maneiras. Essa praga dessa peste desse grupo é Uzias. Sair. Ah, Uzias, que saudade de você. Você pode ficar com saudade de Uzias. Você não pode ter Uzias como seu companheiro de viagem. Porque presta atenção, se tem alguém que quer te separar de Deus, ele tem que morrer. Tem alguém que quer te aproximar de Deus e que tu tem que alimentar. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Certo? Nós vamos alimentar o Espírito porque o Espírito Santo nos aproxima de... Sim ou não? Mas olha que coisa extraordinária nesse texto. No dia em que Isaías tem a visão da glória de Deus, e ele só vê Deus depois que Uzias... Pergunta para quem está do seu lado assim. Fala sério. Olha para a pessoa, não fica olhando para mim não. Olha para a pessoa assim. Fala assim para ela: fala sério. Tu tem um Uzias aí? Pelo sorriso já deu para notar que tem, né? Fala para quem está do seu lado assim. Eu sei que você não gosta disso, é chato mandar um falar para o outro, né? Mas eu vim para te chatear.
Fala para quem está do seu lado assim: seu Uzias está gordinho. Fala para quem está do seu lado de novo: engordei ele para que ele morra no Natal. Olhe bem, quando Isaías tem um encontro com Deus, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo. Serafins estavam acima dele com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 com os pés, cobrindo os pés, e 2 eles voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos. Então disse eu, porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de lembrar dos outros. Se você vai ter um encontro com Deus verdadeiro, Ele não vai te mostrar a vida do seu vizinho, da sua esposa, do seu filho ou do seu pai. Quem encontra com Deus de verdade só tem tempo de olhar para si mesmo, porque diante de Deus a nossa máscara cai. Deus quer mostrar você para você mesmo, não para te envergonhar, mas para te mostrar onde você está e para onde Ele quer te levar. E depois que você estiver transformado, aí Ele pega você e mostra para sua esposa, pega você e mostra para seu filho, pega você e mostra para seu vizinho. Se você tem o hábito de olhar a vida dos outros, você pode estar na presença de qualquer um, menos de Deus, porque na presença de Deus Ele não te mostra a vida alheia, Ele mostra a sua. Quando Ele está na presença de Deus, Ele diz: ai de mim que tenho lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Ele está descrevendo? Me tornei quem eu me tornei, por quem eu resolvi me relacionar. Olha bem, as más companhias corrompem os bons costumes. Na presença de Deus, querido, é para onde Deus quer nos levar, de frente para Ele, sem máscaras, para falar uma voz interior. Deus não disse nada para Isaías, ele foi apenas para a presença de Deus, e na presença de Deus ele só conseguiu ver quem? Ele mesmo. Você sabe por quê que seu casamento não muda? Porque você nunca vai para a presença de Deus. Você vai para a igreja, você pede oração, você faz campanha, você vai para a universidade da família, você vai fazer casados para sempre, mas você nunca consegue enxergar você só consegue enxergar seu marido, você só consegue enxergar sua esposa. É isso. Para onde, se para onde você tem ido são lugares que só conseguem te mostrar a vida do outro, pode ter certeza que Deus ainda não está no lugar certo. Porque no lugar certo, na presença de Deus, Ele não mostra a minha mulher, Ele mostra quem eu sou. Por quantas vezes eu já fui falar com Deus a respeito da minha esposa, chateado, falando assim: ó Senhor, poxa, ela faz isso, o senhor viu o que ela fez? Como é que ela me tratou? Poxa, e eu tenho que ficar casado? Que raiva. E aí Deus chegava. Quando Deus chegava era assim, ó. Tudo bem que eu falei aquilo, fiz mesmo, fiz, tratei ela daquele jeito mesmo, Poxa, mas o senhor só fala de mim, o senhor está do lado dela. Porque na presença de Deus nós não vemos ninguém além de nós. Porque quando nós vamos para Deus, entregamos o nosso todo na mão de Deus, as outras coisas passam a não fazer sentido. Entendeu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... O que que coopera? O que que coopera? O que que coopera? Todas as coisas. Quando você vai para a presença de Deus, olha o que Ele diz: ai de mim, sabe, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e por isso
eu me tornei alguém de lábios impuros. Então, quando eu fui para Deus e Deus me mostrou quem eu era, eu fui capaz de dizer para Ele quem eu sou. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessam alcançam misericórdia. Então um serafim tirou uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, com uma pinça, veio e colocou no meu coração. Sim ou não? Sim ou não? Não. Veio e tocou os meus lábios. Eu tenho lábios impuros. Se eu disse para Deus, onde está? Ele já sabia, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas a primeira palavra que Deus estabelece sobre o mundo é de esclarecimento, é de revelação. A primeira coisa que Deus diz está na Bíblia, Gênesis 1:1. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa que Deus diz: vamos iluminar, vamos esclarecer, vamos mostrar, vamos trazer à tona. Enquanto Jonas estava no porão do navio, o navio corre o risco de afundar. Quando ele vem para o convés, é revelado quem ele é, ele sai do barco, a tempestade vai embora. Quando Isaías diz, e olha para ele mesmo, um serafim vem e diz: o problema é nos lábios. Então toma, vede isso que toca os seus lábios. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Vamos aqui, Isaías, nós vamos apagar seu passado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas nós vamos dar a você força para prosseguir. E aí ele ouve alguém por detrás dele que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, eu estou dentro, eu estou no projeto. Nós precisamos criar esse realinhamento e levarmos as pessoas para um ambiente de transformação. A presença de Deus é um ambiente onde as pessoas se transformam. Agora, o que é a presença de Deus? É isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Você acha que esse ambiente de culto traz a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas você acha que uma oração na sua casa, lá, você sozinho, pode trazer para você a presença de Deus, sim ou não? Sim ou não? E onde é que a transformação acontece? Na presença de... Agora, onde eu vou conseguir essa conexão? Depende do meu nível de entrega. Para muita gente hoje aqui, esse local foi possível ser transformado num ambiente onde ela vai ter um encontro com Deus. Um encontro que vai fazer com que ela olhe para si mesma, no que diz respeito à sua caminhada de fé, no que diz respeito ao seu posicionamento financeiro, no que diz respeito à sua comunhão com a sua casa. Está na hora de olharmos para nós mesmos. Por quê? Porque você acha que a sua vida, ela está assim por causa... Você quer colocar a culpa em quem? É isso? É no prefeito da cidade? É no governador? Não sei que o quê? Você quer botar a culpa no pastor, no líder religioso que te feriu? É isso? Para quem é? Quem é que você é capaz de tornar tão poderoso a ponto de definir o fracasso de sua vida? Me diga para quem você quer entregar tal poder. É isso? Foi o abandono do seu pai quando você era pequena? É isso? Foi o abuso sexual de alguém que deveria te proteger? É isso? Leva o bebê ali fora. Tá nervoso, hein?
Está com fome? Isso. Não tem uma conta para pagar e está irritado. Mas é assim mesmo. Às vezes está... É uma cólicazinha, um calorzinho. Porque criança, deixa eu te explicar. Criança é o seguinte, não sabe falar. E se não chorar, a gente não resolve. Sim ou não? Pensa numa criança que não chora. Está com fome, não chora, vai morrer de fome. Está suja, não chora. Vai ficar sujinha, é ou não é? Então é saudável. Ok? Não estou estabelecendo crítica sobre a criança, não. Ok? Entenda até a mãe que estava finzona de ouvir a palavra e fica aqui dentro. Louvado seja Deus. Mas a criança saiu. Deus é bom. Não é verdade? É só para não distrair a sua atenção. Mas escute só. Gente, esse é um ambiente de transformação para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque tem gente que esse culto não foi capaz de encontrar um ambiente para ele se encontrar com Deus. Ele ainda está meio alvoroçado, irritado, pensativo. Eu estou pregando aqui e você está pensando assim: ainda vou tomar banho, caramba. Vou jantar hoje ainda, meu Deus, que hora isso acaba, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Sim ou não? Claro que tem. Falei a palavra marido, já arrancou você da presença de Deus? Lembrou do seu? O mesmo ambiente, ele é de milagre para um e indiferente para o outro, sim ou não? Isso. Mas esse ambiente para você hoje, ele é ambiente de milagre? Sim ou não? Para quem aqui, eu faço questão de motivar você, quem hoje aqui, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, você crê que hoje esse local é um ambiente onde o seu Uzia vai ser? Deixa eu te contar uma verdade que eu preciso te falar. Uzia não vai morrer hoje. Mentira. Ele vai começar a morrer hoje. Eu quero um Uzias bem fraquinho dentro de mim, falando às vezes: às vezes eu estou na rua, passo um mulherão daquele. Você acha que eu não quero olhar? Eu sou pastor. Mas não sou cego. Aquelas cavalas daquelas mulher maneiras, eu não. Sim, porque o hormônio não aceita Jesus. E aí o Zias fala para um de nós assim: olha. Aí nós olha, se o Zias estiver forte para gritar, mas se ele falar assim, aí você pode até conversar com ele: o que foi, Zias? Aí ele vai falar assim: e já passou, deixa para lá, que eu estou muito fraco. Você veio hoje para viver seu milagre nesse lugar. Sua vida não muda amanhã, ela muda hoje, ela muda aqui, ela muda agora. Um local onde aquilo que te separa de Deus começa a morrer, e aquilo que te aproxima de Deus vai ser muito bem alimentado, amém? Vá para casa para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para meditar, ande de boas companhias, faça uma varredura nesse seu equipamento, né, tecnológico que você carrega na mão. Tira essas pragas, tudo que está te separando, ainda que elas te ofereçam algum prazer, entendeu? E liga para o administrador do grupo: não me ponha o seu Uzias. Fique de pé agora. Agora você não vai falar nada. Você vai só olhar para o irmão e ver se ele tem cara de quem tem Uzia. Olha para ele aí. O maior barato ver o marido olhando para a esposa. É isso. Fecha seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, não. Glória a Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje aquele Uzias que tem o propósito de te convencer de que essa não é a sua noite de se aproximar de Deus. Aliás, talvez ele até te orientou a ter saído um pouco mais cedo,
alegando alguns compromissos e algumas coisas que realmente faziam sentido para a sua razão, mas o mundo espiritual conspirou a seu favor, e você conseguiu vencê-lo para continuar aqui. Talvez o seu Uzias hoje esteja tentando dizer que você precisa de um pouco mais de tempo, que até uma decisão correta, mas que há algumas pendências que você precisa ajustar. Eu quero te dizer uma coisa: se Uzias fosse tão poderoso quanto ele pensa que é, você não teria vindo a este culto. Você só veio porque Deus mobilizou anjos para te trazer aqui. Então, com muito respeito, agora, se nessa noite você está ouvindo aí o Espírito Santo lhe dizer que é o momento da sua volta, que é o momento do seu começo ou recomeço, em nome de Jesus, todas as amarras, todos os obstáculos são jogados por terra, e este é o ambiente de milagre que Deus preparou para você. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 11. Amém? Amém? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles, e os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre um dos grandes desafios do indivíduo, do ser humano, certo? Descobrir quem ele é, reconhecer e estabelecer sobre si uma identidade. Foi isso que Deus disse a Moisés ao entrar no Egito, uma nação pagã. Moisés diz a Deus: quando eu chegar ao Egito e pedir ao faraó que ele deixe o povo adorar no deserto, ele irá me perguntar quem me enviou. Qual é a identidade daquele que me envia? E Deus disse a Moisés: diga para ele que o eu sou te enviou. Só falar com ele. Fala assim: o eu sou. Mas ele é pagão, ele não sabe que o Senhor é. E Moisés está falando: por isso que eu estou falando. Ele não sabe, mas vai, já ele vai saber. Porque qual é o propósito de Deus? É que as pessoas reconheçam quem Ele é. E através de quem? Através de mim e de você. A identidade de Deus precisa ser revelada às pessoas através de nós. É a maneira dele se manifestar.
porque até nós que caminhamos com Ele, até nós que somos parceiros dele nesse projeto, não podemos vê-lo. É meio que pneumo abstrato, né? No que diz respeito à identificação, eu não tenho como mostrar Deus para alguém, a não ser no meu comportamento, no meu procedimento, na minha maneira de ser. E isso torna-se muito perigoso para quem vai exercer essa função, porque pode se perder no caminho entre a sua própria identidade e a identidade daquele que o usa. Eu não sei se você reparou no texto em que lemos, mas o primeiro versículo, ele diz uma coisa muito reveladora. Verso 11 do capítulo 19. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, mas quem via os milagres via quem? Paulo, não via Deus. As pessoas que provavam o milagre, que provavam o dom, que viam os acontecimentos, elas não conseguiam ver a Deus. Ela via simplesmente o agente. E o agente pode se perder em sua identidade e achar que ele é o próprio Deus. Está assim de gente que tem dom que é fantástico, mas quem faz quem é? Quem faz quem é? É isso aí, querido, não é a pessoa, porque sem Deus a gente vai dar uma olhadinha na turminha que queria fazer. Sem Deus, o que acontecia? Eu não tenho problema com o que as pessoas pensam que eu sou. O meu problema é com quem eu sou. É só isso. Identidade. Ah, pastor, acham que eu sou assim. Pastor, o pessoal fala isso de mim. Dizem que eu sou desse jeito. Dizem que esse ritmo, certo? Não é do Senhor, que não pode cantar. Nossa, eu fico tão impressionado. Pastor, o senhor já viu o que as pessoas pensam do senhor? Menino, machuca tanto minha esposa. Mas a mim machuca mais não. Porque para mim não importa o que eles pensam que eu sou. Eu sei quem eu sou e acabou. Para mim isso é suficiente. Identidade, descubra quem você é. Mas deixa eu te dar uma notícia. Identidade está interligada à missão. Enquanto você não descobrir o que você veio para fazer, corre o risco de tu não descobrir quem tu é. Procure primeiro sua missão e depois ela revelará a sua identidade. Sim. Porque a missão, ela é forte a ponto de fazer você aparar suas arestas, abrir mão certo de coisas, e as pessoas começam a entender quem você é através da sua missão. É assim que funciona. Então nós estamos diante de um texto onde Deus fazia milagres através de Paulo. E quem é Paulo? Paulo é um servo de... Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quem era Paulo? Paulo era um cara perverso, um perseguidor, uma turma que não gosta, um cara que não gostava dos crentes, sim ou não? Sim. O cara tem um passado. Um dia ele teve um encontro com quem? Através de quem? Ele encontrou com Deus através de quem? Apresentado por quem? Gente, isso é básico. Deixa eu te explicar. Olha só. Suponhamos que tu está afim de uma moça. Hoje o tempo mudou, estou falando da minha época. Que hoje o troço está tudo bagunçado.
A mulher olha para o homem e diz: estou a fim de pegar você. O homem fica até assustado. Como assim? Essa função é a minha. Isso é na minha época, logo depois dos dinossauros. É ou não é? Mas vamos pegar aquela época antiga, onde ainda o homem tinha um poder de conquista e gostava, a mulher era difícil. Então o cara estava afim de uma menina, mas ele não sabia como chegar, ele não tinha intimidade. Então o que ele fazia? Achava alguém que conhecia ela para fazer uma ponte. Entendeu? Ô irmãos, sabe aquela garota? Estou afinzão dela, bicho. Coloca na minha fita. É só deixar perto de mim e some. O restante do serviço eu sei fazer, é ou não? E aí então, o amigo marcava um encontro, uma festa, um ambiente. Ah, essa aqui é uma amiga, esse aqui é o meu amigo. Dá licença um minutinho. No evangelho é do mesmo jeito. O amigo do noivo, o Espírito Santo, fala para você: Jesus está afinzão de tu. Ele quer pegar você. Fica tranquilo que ele não é desses não. Ele quer casar. O Espírito apresenta Jesus para a gente. Ele convence do pecado, justiça e juízo. Aí você aceita Jesus e quem é que te recebe depois? O Pai. O processo é assim: o Espírito vem, apresenta, a gente namora com Jesus, casa e depois vai morar na casa do Pai. Entendeu? Então todo mundo tem história, só para você entender um pouquinho o que eu vou falar mais à frente. Porque Paulo não caiu ali de paraquedas. Paulo não está ali com dom e sendo um instrumento de Deus por um acaso. Paulo tem uma história, um passado cujo qual ele resolveu abrir mão. Paulo era alguém que perseguia e agora se tornou um perseguido. Paulo era alguém que tinha o desejo de matar e agora tem o desejo de salvar. A história de Paulo mudou e Deus faz deste homem um instrumento. O texto diz que milagres aconteciam no ministério de Paulo, não porque Paulo tinha poder, mas porque Paulo tinha alguém que era poderoso e que com ele caminhava. Mas uma das coisas mais perigosas que o dom, o poder, a manifestação de Deus pode trazer para quem o tem é uma coisa chamada popularidade, notoriedade e reconhecimento. Talvez você não saiba o quão pesado é carregar isso. O quão difícil é ter sobre si o peso da notoriedade, do reconhecimento. Por muitas vezes eu já me vi meio perdido em ambiente onde ninguém me reconhecia e eu tinha o desejo que me reconhecesse. Como é que eu estou aqui e ninguém me reconhece para tirar uma foto comigo? Eu sou o Cláudio Duarte. E não era mais os outros que me olhavam para tirar uma foto, era eu que estava caçando. Tira um aí, poxa. Sim, porque se você não prestar atenção, o ambiente, a notoriedade, o reconhecimento acaba te manipulando e tu começa a achar que é tu e não ele. A história não é sobre nós, é por ele, para ele são todas as coisas e ponto final. A gente morre agora mesmo, menino. Se eu morrer hoje, voltando para casa, o que você vai fazer? Poxa, o pastor morreu, amanhã eu trabalho, não dá para ir lá não. Morreu mesmo, foi para Jesus. Quem vai pregar aqui agora, primeira e segunda-feira?
Deus tem que providenciar. E aí, quem nunca mais vai voltar segunda-feira aqui, quem é? Eu. Porque você vem. Quem não vem sou eu que morri. A história não tem a ver conosco, tem a ver com ele. O importante é entendermos que ele tem um projeto e quis me inserir e inserir você. E nós podemos fazer parte dessa coisa grandiosa, desde que não negociemos nossa fé, nem nossos princípios, nem a nossa conduta de entender que tudo é feito por e pronto. É isso que Paulo está vivendo. Sinais, o pessoal passava o lencinho, levava, passava nos outros, o Satanás saía, a enfermidade ia embora. E o pessoal falava, olha lá o Paulo, como é que o Paulo faz? Pois é. Aí tinha uns camaradinhas lá, exorcista ambulante, nem ponto fixo tinha para exorcizar, certo? Ambulante, pessoas que não estão presas em lugar nem, não tem raízes. Aprenda uma coisa, querido, cuidado com quem não tem raiz. Tem gente que tem âncora. Âncora também também prende. A diferença de uma âncora para uma raiz é que uma âncora te prende, mas não te alimenta. Uma raiz te prende, mas te dá alimento. Você está entendendo? Você tem que entender se onde você está é um ambiente, ou se o que você está vivendo é um ambiente que te ancorou, que te prendeu, mas que não te alimenta, ou se tu tem raízes, ok? Os homens eram ambulantes, exorcista, filho de sacerdote. Os caras cresceram numa família sacerdote, vendo a religiosidade. Cuidado com ela. Todo crente tem que ser religioso, mas nem todo religioso consegue ser crente. Entendeu? É assim, você tem que ser religioso sim ou não, mas nunca deixe a religiosidade sobressair o seu compromisso com o Senhor e a vossa fé. Ela é perigosa demais. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, só para você entender como é que religiosidade é perigosa. É só para você avaliar. Quem aqui gostava de tomar uma cervejinha assim? Levanta a mão aí. Pouca gente, hein? Pouca gente. Ou pouca gente bebia, ou muita gente tem vergonha do passado. Gostava de tomar uma cervejinha? Sim ou não? Alguns? Sim, glória a Deus pela cervejinha. Vamos embora. Aí, de tanto crente se converter, as companhias resolveram criar uma cerveja. Uma cerveja que não tem álcool. Sim ou não? Sim ou não? A cerveja tem álcool? Por que a gente parou de tomar cerveja? Porque tinha? Aí tiraram o álcool Isso. Olha que maneiro isso. Aí agora para que é a cerveja sem álcool? Para os crentes, claro! Não precisa responder. É pecado tomar cerveja sem álcool? Não responde não. É pecado tomar com álcool? Também não responde. É pecado tomar sem álcool? Não responda. Ok? Porque vai causar divergência. Mas olha como é que a religiosidade é maneira. Quem aqui gosta de Coca-Cola? Levanta a mão. Que maneiro. Coca-Cola é legal. Suponhamos que a Coca-Cola crie uma Coca-Cola com álcool. Tem gente que ela nem criou e você criou. Você fala para o pastor, essa criação não é da Coca-Cola, essa é minha. Se a Coca-Cola criar uma Coca-Cola com álcool, você bebe, sim ou não? Sim ou não? Porque o álcool para nós é algo que nos é limitado, restringido. Mas
Perguntinha básica. Você pararia de tomar Coca-Cola sem álcool só porque agora tem uma com álcool? Ah, não. Mas você toma uma cerveja sem álcool? É só para fazer você pensar da religiosidade. Não quero que você tome cerveja nenhuma, nem com álcool, nem sem álcool. Evite esses ambientes de boteco, num ambiente para você, num ambiente para mim. Você está entendendo? Eu só estou te explicando que o buraco é mais fundo do que tu pensa. Sim. Está assim de gente preso na religião. Esse dia eu fui numa igreja cantar. Uma igreja, as mulheres não podem pintar o cabelo. Olhei para o pastor. Foi o bigode dele, tá pintado. A mulher não pinta. Sangue de Jesus, eu tenho que segurar minha boca. Porque senão eu falo. Opressor! Pintou de bigode! Essas irmãs parecendo uma gamboa! Não pode pintar! Esse dia apareceu uma menina com cabelo azul, amarelo, vermelho, não sei se caiu numa lata de tinta assim bagunçada. Uma menina mais bonita, estava até bonito, colorido, parecia uma arara. Eu olhei, aí uma pessoa lá da igreja, uma mulher, isso é um absurdo. Falei, que absurdo? Um cabelo daquela cor, pintar o cabelo assim. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora é loura por acaso? Isso nesse cabelo da senhora não é tinta não, sua miserável? Ela falou, é. Eu falei, então a senhora também não pinta? Mas não pinta daquela cor. Aí eu falei, aquela cor vai pro inferno. A da senhora... Ô querido, cuidado para você não ter sido treinado num ambiente tão religioso, tão contaminado, tão pervertido, que roubou de você a sua capacidade de pensamento. Os camaradas treinaram num lar sacerdotal, filho de sacerdote. É ou não é? Deveriam ter crescido debaixo de uma influência positiva. Sim ou não? Sim ou não? Mas não. Gostavam de Deus? Não. Gostavam da popularidade. Gostavam de Paulo? Não. Gostavam do reconhecimento que Paulo tinha sobre si? Mas Paulo sabia, não mais vivo eu, Cristo vive em umas coisas que eles não sabem. Paulo diz, tenho as marcas em mim de Cristo. É ou não é? É isso. Paulo sabia que não era ele, era Cristo. Hoje as pessoas querem viver milagre sem Cristo. Pastor, estou aqui com a porta de emprego, é só isso, só isso. Se abrir a porta de emprego, eu vou trabalhar e deixo até esse lugar aqui para outra pessoa vir. Que também pode estar precisando e eu estou ocupando o lugar dessas pessoas. Preciso. Jesus virou utilitário. É ou não é? Querido, você com emprego bom dá para ir para o inferno, sim ou não? Sim ou não? Com a saúde boa também vai? E com o casamento maneiro? E com Jesus? Então, o emprego é importante, sim ou não? A família é importante, sim ou não? O casamento é importante, sim ou não? A saúde é importante, sim ou não? Mas o que é mais importante que tudo isso? É isso aí, querido. Se você vem aqui na segunda-feira atrás de um sorriso, de um bom pregador, está vindo no lugar certo. Mas isso é só adereço, é acessório. O principal é Cristo entrar na sua vida, resolver seu problema com pecado e colocar seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É assim que funciona.
Certo? Então não sei em que ambiente você foi treinado, mas você tem que ter sido treinado, e se não foi, aprenda. Certo? Tudo é por ele. Esses caras lá na família do sacerdote, aprendendo, olhou para Paulo, falou uma nova modalidade, curando os outros assim com lenço. Espírito maligno sai. Vamos caçar um endemoniado aí também, vamos treinar. Acharam lá um capeta, que você tem uma coisa que não é difícil de achar. Eu tinha visto, não, ficou legal, hein? Deus abençoe. Olha para mim aqui, querido. Acharam um demônio. E olharam para o demônio e pensaram: o que é que Paulo fala? Paulo fala: sai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E por aí, olhou para o demônio e falou: em nome de Jesus, aquele a quem Paulo diz, sai! O demônio falou: aquele que Paulo diz, eu sei quem é. Paulo eu também sei. Mas quem é esse pessoal aí? Que pensa que é um mantra falar o nome, que pensa que não precisa ter vida, ter história, ter santidade, que não precisa ler, não precisa estudar, que não precisa orar, que não precisa jejuar, que não precisa se consagrar. Quem esses caras pensam que são? Para querer viver uma história de milagre, de notoriedade, de reconhecimento, de acontecimento, de fatos, sem ter intimidade. Eles são muito enganados. E note que quem vai mostrar isso para eles não é Deus, é o diabo. Eles dizem: em nome daquele que Paulo diz, sai agora! O demônio falou: ó, Jesus eu sei, o Paulo eu também. Deixa eu mostrar esse texto para você, que você fica olhando para mim, parece até que não está escrito. Deixa eu mostrar para você, abre sua Bíblia aí se você tem. E se você não tem, escute uma coisa: ali fora vende. E o preço, às vezes, eu acho até pela quantidade do conteúdo que tem e da qualidade que tem. Leve uma Bíblia, leve um livro, porque a margem, aqui eu acho que não tem nem margem de ganho, Marcos, aqui com vocês. Porque, então, se você não tem Bíblia, leva para ler. Entendeu? Aí tem gente que não lê, abre no Salmo 91. Lá na casa dela, abre assim. O menino viu a Bíblia aberta e falou: pai, essa Bíblia aí é de quem? O pai falou: meu filho, essa Bíblia é de Deus. O garoto pequenininho, passou um tempo, ele falou: pai, e essa Bíblia aí mesmo, o senhor falou? É de Deus. O garotinho falou: então devolve para ele, aqui ninguém lê. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Ah, pastor, eu não prego. Claro, tu não lê. Passa a ler para você ver. Passa a colocar essas informações. Se Deus não começa a fazer pessoa te parar na rua. Falou: eu sei mesmo. Você tem uma palavra para mim? Você falou: eu tenho. Li hoje de manhã. Os gadarenos vão sair de você hoje. Você não tem nada para falar, como é que Deus vai te usar? Chega alguém e diz assim: fala comigo. Fala o quê? De Deus. Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. Vamos lá. Ué, já falei tudo. Fiel, justo e verdadeiro. Você quer mais o quê? Você lê, você ora, você cabeça sua abrir. Senhor, ó,
Eu leio a Bíblia, pensa num cara que não entende nada. Eu nem boto mais o dedo assim aleatório, que dá ruim. Sai na genealogia que fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. Aí eu falo, ninguém pode falar comigo dos filhos dos outros. Sim. Abre essa cabeça minha assim. Eu sou um jumento, mas sou seu. A mula é sua, não é do Balaão. É ou não é verdade? Sim, não é, você jejua. Pastor, se eu jejuar, eu fico zonzo. Gente, tem alguma coisa de errado com os crentes, gente. Pelo amor de Deus, os crentes estão andando atrás de bênção enquanto deveria estar andando atrás de Cristo. Será que a Bíblia diz assim, a bênção falando, vinde após mim? Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus falou, vinde após mim. É após dele, meu filho. E se tem um troço chato é andar após alguém. Sim, porque é ele que vai na frente. Primeiro é ele que diz a velocidade. Isso já nos irrita. Que às vezes nós quer correr e a gente atrás. Bora, Jesus. Vambora, Jesus. Vambora, Jesus. Estou com 28 e não casei. Sim, andar atrás dele não é fácil não. A proposta é bonitinha, mas tem que negar a si mesmo. Foi ele que disse isso. Então às vezes ele vai devagar. Você quer ficar curado hoje, nessa primeira campanha? Ele diz, vai não. Depois que você fizer umas 5 campanhas, eu vou começar a te curar. Podia te curar assim no estalo, mas vou usar os médicos para curar você. Isso, você vai fazer quimioterapia, vai cair seus cabelos. Isso. Mas você não vai morrer não, porque eu não quero que você morra, mas eu quero que você seja curado desse jeito. Ah, mas eu queria ir atrás do Senhor, se o Senhor me curasse assim, no estalo. Então vai atrás do outro. Vai lá, e vê para onde você vai. Andar atrás de... é chato. Eu posso falar, eu sou pastor. É enjoado, porque ele às vezes vai devagar. Vai para onde a gente não quer ir, você quer ver? Estão querendo matar ele lá. Ele fala para o discípulo, vamos dar um pulinho em Betânia. Tomé falou, eles estão querendo matar o Senhor lá. Não vai rolar. É perigoso. Jesus falou, mas eu vou de noite. O medo é o mesmo, só é à noite. Às vezes ele vai numa velocidade que nós não gostaríamos que fosse, sim ou não? E às vezes ele vai para o lugar que nós não gostaríamos de passar, sim ou não? Mas nós vamos continuar andando atrás dele. É assim que funciona, certo? Porque ele é o único caminho. É assim que funciona. Quando nós olhamos este momento, o que vemos? O demônio. Eu não li para vocês não, né? Só falei que ia ler. Vocês também não lembram? É porque eu comecei a falar da Bíblia. Você já não tinha e falou, ainda bem que ele esqueceu. Verso 15. Capítulo 19 de Atos, verso 15. Respondeu, porém, o Espírito, e disse o quê? Jesus, eu, e sei quem é, mas vós, quem? Eu separei o texto aqui, mas você deve ter ele inteiro aí. Se você tiver, olha o que os caras falam depois. Nós aqui, você ainda não nos conhece, porque nem todo mundo é famoso igual Paulo. Lê aí para ver se está escrito. Então agora você vai sair, demônio, porque nós também temos poder vindo de Deus. É isso que está escrito? Vocês estão lendo? O que está escrito aí? Alguém fica de pé e lê para mim. Quem sabe ler? Fica em pé e lê. Alguém? Isso aí. Agora já levantou 2.
foi mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O demônio levantou. Ele falou: é palhaçada. O texto diz que o demônio voou nos homens. Rasgou a roupa dos caras. Machucou os caras. E os caras foram embora e falaram: Paulo, aquele que Paulo diz, só expulsa demônio fraquinho. Queria ver expulsar esses demônios fortes assim que nós pegamos. Por isso que nós se lascou. Nós ainda não sabemos discernir o que é espírito que está começando a carreira e os mais velhos. Nós fomos logo mexer com o pessoal do MMA. É ou não é verdade? Querido, a história do crente não é momento. A história do crente é caminhada. Quando perguntaram a Jesus por que é que nós não expulsamos esses demônios, Jesus disse o que para seus discípulos? Porque esses demônios só saem, ou essa casta de demônio, só sai com o quê? O que Jesus está dizendo para seus discípulos? Jesus está dizendo: isso que eu fiz aqui hoje não tem a ver com o que eu estou fazendo hoje. Tem a ver com o que eu fiz ontem, jejum e oração. Jesus está dizendo: nosso presente é inteiramente laçado, preso, atado, conjugado com o quê? Com o nosso passado. Seja ele bom ou ruim, o que vivemos hoje é resultado do que fizemos ontem. É assim. E sabe o que é mais incrível? É que quando nós vamos viver o que Deus tem para nós, Ele muda, Ele age de uma forma tão impressionante que, se tem uma coisa que tem que acontecer, é as pessoas. É isso. O evangelho é para salvar quem? O perdido. Fala assim: o evangelho é para salvar o perdido. Alguém consegue ver Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. As pessoas veem Deus através de quem? Viam Deus em quem? Aqui no texto que lemos? Em quem? Em quem? Isso aí. Através dos sinais. Então, as pessoas têm que começar a olhar para mim e para você e falar: tem alguma coisa diferente. Não é a mesma pessoa. Aconteceu algo com ele, aconteceu algo com ela. Tem alguma coisa de diferente. Gente, eu vivi algo, duas coisas que eu vivi nessa viagem por Portugal, que para mim foi um milagre. Coisa pequenininha, mas é um milagre. Me entra eu num restaurante em Lisboa chamado De Bacalhau. Entrei para almoçar. O chefe do restaurante, dono do restaurante, vereador lá, um cara riquíssimo, vem até a mesa. Aquele homão grandão. Pastor Cláudio, um grande prazer em recebê-lo. Eu vejo, me conhece? Sou brasileiro, sou português, assisto muitos seus vídeos. Eu falei: assiste? Falou: assiste, aqui o senhor vai comer tudo. Fez um bolo em minha homenagem. Uma palhaça de uma menina postou na minha rede social que eu estava gastando dinheiro no exterior, comendo eu de graça. O cara fez um bolo, tirou uma foto. Mas pensa num cara que ele me tratou tão bem que eu me senti constrangido. Por que ele me tratou bem? Porque ele viu Deus agindo na minha. Acabou o almoço.
Eu fui pro hotel e falei, Senhor, cara, o senhor dá moral pra nós mesmo, hein? Caraca, o português aí, comi bacalhau, isso, bacalhau, aquilo outro, bacalhau. Pra você ter noção, se você colocar nesse triplo vaso, esse restaurante dele é indicado como o primeiro, o melhor do bacalhau. E quem é que estava lá? O menino de Xerém, comendo tudo quanto é tipo de bacalhau. Quanto custa? Isso aí nem te indicar. É caro. Não sei. Estava lá a foto do ministro Roberto Carlos, né? Comeu lá. Roberto Carlos. Quase que eu falei, onde ele sentou? Eu vou sentar e vou cantar. Esse cara sou eu. Aí volto eu, cansado. Fui tentar fazer um upgrade para um executivo. Tudo lotado. Passei lá no balcão, não tinha. Aí eu fui andando e falei, Senhor, não tem. Não vou pedir o senhor para ninguém faltar, porque pode atrapalhar a vida dos outros. Porque às vezes a gente é muito engraçado. Uma vez eu estava num voo, o voo atrasou. Eu falei, eu não vou nesse voo, porque ele vai cair. Eu tenho medo. Aí depois eu ouvi uma voz falando dentro de mim assim, sua preocupação é salvar só você? Então se você acha que vai cair, avisa para todo mundo, para não ir. Por que para matar você eu preciso matar todo mundo? Aí eu entrei no avião, nem caiu não. Eu estou dizendo que é uma mente muito esquisita, não. Às vezes, inconscientemente, parece que nós somos o centro das... E não é, querido. O centro é Cristo. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É. Certo? Então tem que ter mudança. E só para me terminar essa história, aí na hora de embarcar eu tentei pela última vez. Cheguei lá e falei, dá para fazer um upgrade? A menina falou assim, tem 2 lugares. Um rapazinho. Aí o do lado falou assim, só tem um, porque um eu já estou fazendo. Aí chegou outro cara, falou assim, eu tô aqui sendo atendido. O meu nome está na fila de espera para fazer o upgrade. Eu olhei para ele e o meu nome estava não. E eu podia falar, o meu tá também. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Claro que eu podia. Eu ia estar mentindo, mas podia. Eu falei, o meu não tá, o desse cara tá. Aí me lasquei. Que agora quem vai é ele. Aí falei com o cara assim, só pra gente não discutir muito aqui, querido. Eu posso pagar em dinheiro? Ele falou, não, só pode pagar no cartão. Eu falei, agora deu ruim. O limite não vai passar. Não era muita coisa, mas... Falei, agora? Eu lembrei que eu tinha um cartão do Santander, mas eu não sabia a senha. Falei, Senhor, não sei a senha do cartão? Esse cara tá falando que o nome dele tá na minha frente? Aí eu falei pro rapaz que tá atendendo, ele tá na minha frente ou não? O rapaz me disse, meu senhor, ele pediu uma reserva lá onde ele estabeleceu, onde ele iniciou o voo, aqui ele está fazendo uma conexão. Nós utilizamos a regra de quem chega primeiro é a vez. Aí eu olhei para ele e falei, então sou eu. Ok? Não estou querendo arrumar confusão com o senhor. Eu falei, nem eu. Para que eu perco o sono na executiva, eu joguei meu dinheiro fora. Não é, só porque discuti com você. Aí peguei o cartão do Santander e fiquei tentando lembrar. Agora deu ruim que não lembrei nada. Esse cara vai na executiva e eu vou lá atrás, quer ver? Ele vai deitado, eu vou sentado. Ô Senhor, tem misericórdia do teu servo, porque eu estou cansado. Amanhã ainda vou pregar. Minha vontade era ligar para o pastor Paulo. Ele falou, pastor, prega aí, pelo amor de Deus, porque tá ruim. Entreguei o cartão, o cara passou o cartão assim, ó. E falou assim, toma, passou. Eu fiquei com a vontade de perguntar, e a senha?
Mas já tinha passado, era melhor não se meter nisso, não é verdade? Sei. Me deu, eu olhei pro cara. Querido, não interessa o tamanho do seu milagre. Se Deus está agindo a seu respeito, glorifique e adore, porque Ele cuida das mínimas coisas. Eu não sei, hoje talvez o milagre de um seja uma besteira para o outro. Pastor, meu milagre hoje, preciso pagar R$ 32,50 amanhã. E não tem da onde? Aí o outro está assim, estou com metástase, câncer no corpo inteiro. Qual dos dois problemas é maior? Os dois, meu filho, depende para quem. O maior problema hoje aqui é seu. E deixa eu te dar uma notícia. Se ele for pequeno ou for grande, para Deus é do mesmo jeito. Entendeu? Do mesmo jeito, porque Ele pode todas as coisas. Agora eu quero terminar com 2 textos. Para quê? Só para mostrar a você como é que as pessoas têm que olhar para mim e para você. Então, se você tiver Bíblia, prepara as Bíblias para vender aí fora, hein? Não precisa dar comissão, não. Só para ver os crentes lendo. Isso. Atos dos Apóstolos. 2 textozinhos, eu vou orar e a gente termina. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 2. Amém? Amém. Verso 2 diz assim, capítulo 3 de Atos: e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que... Ele era colocado ali quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Para pedir o quê? Isso. Ainda no capítulo 3, só sai do verso 3 e vai para o verso 8. Diz assim: e dando ele um salto. Repita isso: e dando ele um salto. Isso. Quem é o cara que deu o salto? Não. Coxo não salta. Quem deu o salto? Bem, boa cabeça, dona. O ex-coxo. Porque como é que o coxo salta? O cara que era coxo deu um. Isso, é só para você saber que aqui já não é mais o passado, é o presente dele. Os outros colocavam ele lá. Jesus chegou e o tirou de lá, de onde ele estava. Entendeu? Pessoas paralisam pessoas, situações paralisam pessoas. Jesus faz pessoas que estavam paralisadas a andarem. É assim que funciona, ok? Então, vamos lá. Dando ele um salto, pôs-se em... e começou a andar, e entrou com eles andando, saltando e... pensa, o cara entrou, olha o cara. Aleluia! Que maneiro. Caraca, estava lá na porta. Nem precisei de fisioterapia. Maneiro. Olha o pessoal que estava dentro do templo. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvará, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta do... E todos ficaram cheios e pasmos de assombro pelo que lhe aconteceu. Olha só.
Os caras falaram, e o menino ali do Bolshoi, do balé, o menino ali, ele não é o paralítico? Igualzinho ele, hein, gente? Igualzinho. Ele não estava lá paralisado. Pois é, querido, estava. Ele estava. Ele era. Ele vivia daquele jeito. Mas não é. Não está. E não vive mais. E todo mundo queria saber uma coisa. O que era? O que aconteceu com ele? Eu imagino, depois conversando, fala aí, irmão, que parada é essa aí? Rapaz, uns caras aí sem dinheiro, mas cheio de poder de Cristo. Olha bem, pessoas o olhavam, sabia que ele era o mesmo de antes, sim ou não? Sim ou não? Mas notaram que ele não vivia como? É isso aí. Só mais um texto e a gente termina, que aqui termina 9h30. Então não fique com pressa olhando para esse relógio seu. Sei que você está com fome, eu também estou. Você levantou cedo, eu também levantei. Ok? Então não sai, porque o inimigo pode pegar você lá fora. É brincadeira, tá? Aliás, se você for descuidado, ele pode pegar você aqui dentro. João 9. João 9, verso 1. Amém? E passando Jesus, viu um homem cego de... Isso. Verso 9. Lê aí para mim, a igreja toda. Olha que beleza. Esse cara aqui, uma passagem, depois você lê, o cara estava seguindo lá, tal. Aí Jesus passou com a patotinha dele. Uns religiosinhos falou assim: Jesus, olha aquele cara cego ali. Quem pecou? Ele ou a mãe dele para ele nascer cego? Ou ele e os pais? Se eu sou cego, eu já ia arrumar uma confusão. Como é que eu pequei, ô maluco? Para nascer cego? Chutei minha mãe por acaso? Foi-lhe palavrão? Jesus olhou e falou: nem ele pecou, nem seus. Isso aconteceu para quê? Para que se manifeste nele as obras, ou o poder de... Cuspindo no solo, fez um lodo nojento, passou no dedinho, no olhinho do cego e falou: vaza, vai lá no tanque lavar. Quando ele lavou, ele viu. Ele falou: caraca, era só sujeira. Caramba, eu bem tô vendo. Aí os caras... Olha o que os caras falaram. É ele? O pessoal falou: não é não, mas parece que é ele. E ele falou o quê? Sou eu, irmão. Eu estava lascado, maluco. E alguém perguntou assim: quem fez isso? Ele falou: esse é o problema. Quando eu saí de lá, eu ainda era cego, você acredita? Isso é uma informação melhor você pegar com Bartimeu, que ficou cego na hora. Porque ele falou: vai lavar! Eu nem sabia o que estava lavando, mas fui lá, lavei e estou vendo. Alguém falou: não pode. Não pode. Tu não era cego, seu charlatão. Eu era sim. Não era. Chama o pai e a mãe dele, que vamos saber se é cego. Aí chega o pai e a mãe dele. O cara nunca viu, a primeira vez que vem. Chegando o pai e a mãe. São eles? E lá, meu pai? Minha mãe, caraca. Pela primeira vez estou vendo. Eu imagino o pai olhando pro filho. E o filho fazendo assim, ó.
E o sacerdote falou: é seu filho? É ele, né, mulher? É assim. Ele era cego? Ó, até hoje de manhã, quando saiu de casa, ele era. Mas pelo jeito que tá olhando nós aí agora, não é mais não. Pois é, como é que ele está enxergando? Nós estamos chegando agora. Se vocês que estavam aqui não sabem, somos nós que... Fala! Ele falou: ele já é grande, pergunta a ele. Aí perguntaram: como é que você ficou curado? Ele falou: rapaz, um cara que eu nem sei quem é, cuspiu no chão, fez um lodo nojento, passou em mim, mandou eu lavar, lavei, tô vendo. Mentira, ele é pecador. Ó, o ex-cego falou: se ele é pecador, eu não quero nem saber. Eu só sei de uma coisa: eu era cego. O que fala do nosso Senhor não muda o que ele fez por mim. Se as pessoas acham que ele era gay, que ele era isso, que ele era aquilo, igual uns malucos, aí dane-se e dane-se. Ah, aliás, eu preguei uma vez aqui sobre o dane-se, não preguei? Ah, na próxima vez que eu voltar aqui eu vou vir com a camiseta. Mandei fazer uma camiseta. Dane-se. Sim, pensem o que quiser, falem o que quiser. Fique de pé. Izifasitele nilang ngibuka ngaphuma olunye sukale lithuba lokuqaphela uhle sintweni esilule indlela umhlaba ophenduka ngayo Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile Siyandisa amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo